Os contos de fadas entram no nosso inconsciente desde quando a gente é muito pequeno. Se torna um dos nossos primeiros vínculos de relacionamento de amor. E de modo muito sutil, algumas características do inconsciente coletivo são construídos na nossa mente. O príncipe encantado que vai salvar a bela adormecida, ou o sacrifício para ter o grande amor. Você, como mulher, você tem que ser doce, prestativa, agradar a todos e até mesmo correr o risco de dormir para sempre. Ou ser uma belíssima dona de casa, sempre se sacrificando ao máximo para no final você ter o grande prêmio, que é um homem querer você e você ser feliz para sempre. É necessário desconstruir esse tipo de inconsciente. E nesse vídeo aqui eu vou estar falando sobre um novo filme da Malévola 2, que retrata perfeitamente esse novo tempo, onde os papéis do que seria masculino, feminino, de vilã ou de herói estão sendo reatualizados. O Malévola 2 retorna como uma sequência do primeiro filme de 2014, que conta a história não contada de como Malévola se tornou uma mulher assim tão do mal. E nessa sequência desse filme, iremos saber um pouco mais sobre a sua origem. E também a figura masculina passa a ter um papel mais de apoiador das mulheres. Ao contrário daquilo que o nosso inconsciente coletivo está acostumado, nessa história, as protagonistas são 3 mulheres que têm uma personalidade e fases de idade diferentes. Mas afinal, o que seria inconsciente coletivo? Jung, fundador da psicologia analítica, um aluno direto da psicanálise freudiana. Ele sustentou o estudo da psicanálise de que o inconsciente coletivo não é apenas aquele individual. Existe também o inconsciente coletivo, que é passado de gerações a gerações. No inconsciente coletivo, qual é a figura de uma mãe carinhosa, de uma verdadeira mãe? Ela é doce, cuidadosa, ela não se veste em determinado modo. A mesma coisa se refere à feminilidade. O que seria uma mulher feminina dentro dos seus padrões? Por que será que algumas pessoas já desde muito pequeno já conseguem ter os mesmos padrões ou mesmo preferências ou comportamentos vindos dos seus pais? E a Malévola representa exatamente isso. Ela não corresponde ao nosso inconsciente de pessoa boa, de mãe cuidadosa, de amor. Não. Além disso, Malévola é uma mulher que praticamente não depende de ninguém. Ela não busca uma aceitação desesperada para ter um relacionamento. Ela está muito bem sozinha. E dentro da psicologia analítica existe os arquétipos de personalidade. Existe o arquétipo do herói, o arquétipo da mocinha, o arquétipo do mago, da persona, que é muito utilizado no cinema, que era baixinho, com cabelos brancos, que remetia a uma sabedoria. Ao contrário do filme, já em Malévola 2, ela passa por esse período quando ela começa a olhar para dentro de si e descobre que ela não é a única que existe e que tem outros como ela. E nesse momento, ela passa por um período de reflexão e profundidade emotiva. E o filme, ele é muito claro em dividir esses mundos, que são 3. O primeiro é aquele encantado, que seria o mundo humano, onde tem as regras sociais de uma família, onde tem aquilo que a gente já conhece, como o castelo, o príncipe, essas regras sociais
que nós já estamos muito acostumados. Existe, porém, o outro lado, o mágico, onde tem animais estranhos, diferentes, indefesos ou até mesmo incríveis. O que seria esse mundo encantado onde a princesa ela é já uma rainha. Ela não precisa, ao contrário daquilo que a gente está acostumado nas histórias infantis, se casar com ninguém para ela se tornar uma rainha. Ela já tem um papel de comando, mas diferentemente ela não ostenta tanto isso. Como você talvez vai observar, vai ver que vai ter situações que ela nem liga para a coroa e os próprios animaizinhos brincam com essa coroa. Ela não é ligada a status materiais, como o castelo, como joias, tanto que ela abriu mão do seu castelo, dos seus pais biológicos e deu para o povo. Já no lado de Malévola, ela passa a conhecer esse mundo negro, onde a população, até mesmo a maioria é negra, onde existe esse outro lado, onde todos têm que se refugiarem. É um pouco como se fosse a comunidade. É como se fossem pessoas da comunidade que, por conta da sociedade, de aquela tradicional, que querem distância, eles tiveram que se refugiarem em esse lugar escuro, nesse lugar onde até mesmo precário, para que a sua existência não fosse completamente eliminada. 3 mundos, 3 mulheres e também figuras masculinas, que ao contrário do primeiro Malévola ou dos nossos contos de fadas, não são homens sedentos por poder, não são homens egoístas, não são homens violentos. Em verdade, são homens extremamente doces e até mesmo inocentes. E são as mulheres as grandes protagonistas e até mesmo aquelas que vão criar a batalha, a guerra, a competição. E a figura masculina de Malévola 2 vem como o homem, como aquele que ajuda, contribui à existência dessas mulheres fortes. Eles trazem equilíbrio, amor, serenidade a essas mulheres. E dentro dessa dualidade entramos em mais um conceito da psicanálise, que é a ânima e animus. É a imagem feminina, é a figura feminina que todo homem tem dentro de si. E animus é aquela masculina. Um exemplo claro disso aqui na Malévola 2, porque ela se comporta como um pai protetivo da própria filha. Chega até ser mesmo reagir com extrema emotividade, porque tem essa proposta de casamento que ela não é favorável, mas não por maldade, mas porque ela volta ao trauma do seu passado, onde ela foi enganada e as suas asas foram cortadas por causa de um amor. E nesse Malévola 2, o papel da mãe do príncipe tem uma grandíssima importância. Ela não é mais aquela que fica anônima na história. Não, ela assume um papel de força e comando e retrata perfeitamente o arquétipo persona. O arquétipo persona seria aqueles conceitos e regras sociais que nós construímos no nosso inconsciente. Então, ela retrata perfeitamente essa imagem alva, uma mulher cheia de joias, toda branca, e você automaticamente crê no seu inconsciente coletivo de que ela retrata o lado bom da história. Seja pelas cores brancas que ela veste, seja pelo papel de mãe, porque no nosso inconsciente, mãe é boa, mãe quer o bem da família, mãe é amorosa. E no desenrolar dessa história, você vê que tudo aquilo que nós construímos na nossa visão pré-determinada não é bem aquilo que parece ser. A Ingrid representa aquilo que a sociedade espera de nós. É como um médico. Você, quando vê um médico, você consegue
automaticamente reconhecer a postura de um médico. Você nunca vai imaginar um médico que ele gosta de futebol, funk. Você não sabe. Porque ele, quando está fazendo o trabalho dele, ele assume a persona. Aquilo que a sociedade espera dele. Determinado comportamento. É isso. Por isso que muitas vezes, quando uma pessoa vê um médico negro ou uma advogada negra, as pessoas no seu inconsciente coletivo não conseguem reconhecer uma credibilidade, um poder, um status, porque durante toda a nossa história o nosso inconsciente foi construído de que um verdadeiro médico ele tem que ter determinado padrão, cor, fala, característica física. A mesma coisa é uma mulher do bem, uma mulher de família, uma mãe. E a Ingrid acaba desconstruindo totalmente essa visão que nós temos. Eu não vou entrar em detalhes, mas você vai perceber que os comportamentos dela e a agressividade dela passiva faz com que a Malévola perca o controle. Mas quem leva a culpa é a Malévola. Ela consegue manipular as pessoas a esse ponto, porque quem olha ao externo, ver uma mulher com chifres, de preto, que não pode meter a mão em metais, encontra uma mãe caridosa, família, que já quer que a princesinha faça filhos, todas as suas regrinhas, que ela é uma mãe, que ela teve marido, que ela não é uma mãe solo, como a Malévola. Na minha infância, como eu tive o meu irmão dourado, várias vezes ele sussurrava, me agredindo, ou mesmo fazia coisas para eu perder totalmente o limite. E quando eu exaltava a voz, as pessoas, e ele se fazia de vítima, automaticamente todos estavam acreditando que era eu aquela que estava agredindo ele. É como um jogador de futebol que finge que levou uma pancada. Ele começa a chorar, cair no chão, e quem leva a culpa é aquele que está em pé. E diz, não, mas eu não toquei nele. Mas no seu inconsciente você vai acreditar naquela figura mais sensível. E a Ingrid se aproveita muito bem disso. Porque ninguém vai imaginar maldade numa mulher tão alva, tão de família, tão mãe. Já a Aurora retrata perfeitamente a fanciulla. Fanciulla, não sei como se diz aí no Brasil, mas aqui na Itália dizem fanciulla, que é a ragazza giovane, uma jovem mulher. Ela está mais crescida do que na primeira versão. E também o príncipe mudou, não é mais o mesmo. Ele agora é um rapaz, um outro ator. E justamente ela decide se casar, né? Ele faz a proposta, porém ela não faz isso como modo de resgate da sua vida. Ela, como ele, tem um desejo de unir o mundo das fadas e dos seres humanos. E eles juntos construírem essa nova realidade. A coisa bela do príncipe é que ele gosta dela do jeito que ela é, mesmo estando ali no meio das fadinhas, pulando, saltando. Porém, até mesmo a Aurora, ela peca em algumas atitudes. Por ela ser muito gentil, ela se sente um pouco em defeito, porque ela é filha adotiva. A mãe dela não é aquele padrão ideal de mãe. E ela se deixa manipular por essa triangulação e o inconsciente coletivo, de que a partir de então ela se tornou propriedade da família, coisa que acontecia décadas atrás. Uma jovem não tinha poder de escolha, ela se tornava refém das regras sociais. E você percebe essa mudança no filme. E minhas considerações finais é que é um filme muito interessante para fazer uma análise mais dentro desse contexto que eu estou fazendo com vocês. Tanto que eu não vi nem tanta necessidade de ficar contando a história. Você vai assistir. Porém, eu quero deixar bem claro, é um filme para o público infantil. E existe uma característica muito marcante que muita gente não vai entender,
é que algumas situações, o tempo passa muito rápido. As fases das situações passam como se fossem num livro. Se você vê um livro infantil, você vai observar que cada bloco da história acontece algo no decorrer de tempo até muito rápido. A princesa vai lá, depois tem um período que ela se perde e depois tem que ela se encontra. Porém, nesse contexto desse filme, existem 3 figuras. Cada uma fez o seu percurso. Malévola, ela se viu no momento de que ela teve que renascer e saber que a sua existência não era solitária. Ela teve que ter uma decisão. E nesse momento foi muito importante a figura de um homem que poderia tranquilamente representar o arquétipo do mago, porque é nele que você começa a olhar para dentro de si e tentar achar o melhor caminho. E a Malévola teve que decidir qual caminho seguir, aquele do bem ou do mal, a guerra ou a paz. O título do filme, que diz que ela é a do mal, é fake. É só para chamar a atenção. Mas você assistindo o filme vai ver que a Malévola é o herói do filme e não a vilã. E aquela que é retratada como, no seu inconsciente, como que seria a do bem, é a grande vilã do mal. Eu quero saber o que você achou desse filme, se você já assistiu e se você quer mais conteúdos, que eu comente mais outros filmes, peço que você contribua com seu like, porque assim, pouco a pouco, esse tipo de conteúdo vai ser mais forte no meu canal, graças aos seus comentários, à sua interação. Então é isso, pessoal. Assista outros vídeos relacionados também à minha análise sobre o filme Joker. Um beijo, até mais. Tchau!